A narrativa tem início em uma ilha onde um conjunto de caçadores enfrenta diversas formigas gigantes monstruosas. O líder do grupo se aproxima do pessoal e, enquanto explica que é crucial conter os monstros a qualquer custo, enfatiza que não podem recuar. Rapidamente, o grupo é subjugado pelos insetos crescidos, e o líder começa a perder a consciência, sendo atacado por uma das formigas que devora suas entranhas. A vida do líder começa a desvanecer, mas, nesse momento crítico, um homem surge para salvá-lo de se tornar alimento, utilizando sua incrivelmente poderosa magia de cura. O líder grita enquanto o homem se prepara para ser atacado também, mas é prontamente resgatado. O Salvador chama seu companheiro de equipe para juntar-se ao ataque. Este próximo integrante da equipe revela-se uma fera absoluta, combatendo os monstros. O primeiro grupo percebe surpreso que, o tempo todo, eles eram apenas personagens secundários, pois torna-se evidente que os indivíduos que vieram resgatá-los são caçadores de classe S. Esses caçadores eliminam as formigas vermelhas, mas uma formiga albina ainda maior surge, levando os atacantes a decidirem envolver-se na luta. O líder, enquanto deixa os feridos aos cuidados do curador desses guerreiros poderosos, inicia a batalha. Eles utilizam incríveis técnicas de trabalho em equipe para enfrentar a criatura, arrancando-lhe o rosto. O poderoso guerreiro de classe S, então, utiliza um dos braços da criatura como arma para aniquilar completamente o gigante sem pigmento. No entanto, não há tempo para celebrar, pois um exército albino se aproxima, revelando que a formiga gigante e poderosa era apenas uma dentre muitas. Entretanto, esses caçadores encaram desafios sem temer nada. O mago amplia seu raio de ação, enquanto o bruto entra em um frenesi, causando seus músculos gigantescos a rasgarem suas roupas. A batalha é visível a partir da cidade, onde outro indivíduo, o Sr. Choi, expressa sua alegria por eles terem chegado a tempo. Ele está ocupado, pois a cidade enfrenta um problema grave, iluminando-os com chamas sérias, deixando apenas as incolores. Contudo, não há motivo para preocupação, pois ele conta com sua equipe de exterminadores para enfrentá-los. Descobrimos, então, que há mais de 10 anos, portais que conectam a uma dimensão diferente surgiram de repente no mundo. Diversos monstros emergem desses portais, e apenas pessoas com habilidades especiais despertadas têm a capacidade de combatê-los. Esses indivíduos são chamados de caçadores, classificados com base em seus poderes mágicos, variando de S, o mais alto, até I, o mais baixo. No entanto, o problema enfrentado por esses caçadores é que, uma vez que seus poderes são despertados, suas habilidades não podem mais ser desenvolvidas, não importando o quão intensamente tentem. Passados 3 anos desde o início da infestação de formigas, encontramo-nos em uma cidade onde um grande grupo se prepara para uma missão de ataque. Um indivíduo chamado Kim dá as boas-vindas a outro, os dois aguardam com a esperança de ganhar considerável recompensa se a missão for bem-sucedida. Nosso protagonista, Jin-woo, chega, sendo reconhecido por todos, e trocam cumprimentos. O carneiro chamado Chop não é visto há algum tempo, pois tem passado muito tempo assistindo a vídeos de entretenimento. Curioso sobre por que todos estão cumprimentando Jin-woo, ele questiona se isso significa que Jin-woo é muito forte. Kim explica que, na verdade, Jin-woo é infame pela razão oposta, pois recentemente se juntou ao grupo, mas já ganhou a alcunha de caçador mais fraco de toda a humanidade. Chop considera esse apelido preguiçoso, mas Kim assegura que não é um exagero. Jin-woo até ficou ferido em uma masmorra de classificação e precisou ser hospitalizado, indicando que a missão que estão prestes a realizar não será fácil. Apesar dos esforços dos companheiros para evitar que Jin-woo ouça a conversa, ele ouve tudo e não pode negar nenhuma palavra do que foi dito. Nesse momento, uma garota chamada Jui chega e fica chateada ao ver que Jin-woo se machucou novamente. Ele foi o único ferido durante uma missão de classificação e, mesmo sem ter um curandeiro no grupo, pois presumiam que a missão seria fácil demais para causar ferimentos. Mas Jin-woo já aceitou o fato de que é considerado fraco e se acostumou com isso. No entanto, não há tempo para pena, pois a próxima missão está prestes a começar. Um homem chamado SX se apresenta à equipe e propõe ser o capitão da missão, sendo o caçador mais bem classificado entre eles. Assim, todos expressam sua satisfação por tê-lo como líder, e a missão que ele decidiu inicia. O grupo começa a adentrar o portão, e Kim aconselha Jin-woo a se sentar próximo ao grupo para evitar ferimentos. Ji entra no portão junto com os outros, mas antes de Jin-woo entrar, ele dá uma olhada em sua modesta arma, uma pequena lâmina com poder mágico limitado. Nosso protagonista gastou todo o seu dinheiro em itens inúteis,
e mal obteve renda, então isso é o melhor que ele pode pagar. Determinado a melhorar, Jin-woo entra pelo portão. Em outro lugar, o presidente da Associação de Caçadores acaba de concluir uma reunião com o governo, onde foi informado sobre a necessidade de evitar algo chamado quebra de masmorra. No entanto, as mesmas pessoas exigiram que a associação forneça os bens adquiridos da masmorra, os quais são revendidos para sustentar a vida. Ele não tem objeções quanto à solicitação dos cristais obtidos ao derrotar feras mágicas, conhecidos como joias mágicas, que são vendidos em troca de dinheiro. Observamos que Jin-woo de alguma forma conseguiu obter uma gema mágica, deixando-o animado por finalmente ter alcançado esse feito. Entretanto, ele é rapidamente desafiado por um Goblin implacável, e a lâmina de Jin-woo se quebra em pedaços ao atacar. O Goblin fere nosso protagonista, enquanto Jui fica parada gritando. Felizmente, o grandalhão anterior passa correndo pela garota, resgatando o ferido protagonista. Parks continua em busca da próxima fera, deixando Jui para cuidar de Jin-woo enquanto ele é curado. Jin-woo pode apenas observar enquanto o restante da equipe executa todas as tarefas. Nesse processo, aprendemos que as joias mágicas obtidas de feras mágicas de alto nível podem ser transformadas em armas mais poderosas para derrotar criaturas ainda mais robustas. Os cristais da masmorra também podem servir como armas, mas seus efeitos não se comparam aos das gemas mágicas. O governo tem interesse em utilizar esses itens como uma nova forma de energia, sendo mais segura, eficiente e menos poluente do que outras fontes de energia existentes. A equipe comemora após derrotar o chefe da masmorra, revelando a extrema valiosidade dos caçadores no ambiente da masmorra. Jin-woo, embora seja considerado o mais fraco, sofreu muitos danos durante a batalha, enquanto Jui continua a tratá-lo. Ela se questiona sobre a escolha de Jin-woo em se tornar um caçador, dado que ele está frequentemente se machucando e parece destinado a encontrar seu fim um dia. Jin-woo pede desculpas, mas suas palavras não parecem ter muito significado para Jui, que está genuinamente preocupada com ele. Após a batalha, todos recebem os despojos, mas há poucos monocristais, sugerindo que não renderão muito dinheiro. Jin-woo se questiona se realmente acabou e expressa um leve desapontamento, já que só conseguiu uma pequena joia de classificação e... A dúvida começa a surgir, e ele decide que não é suficiente arriscar sua vida naquele momento. Contudo, a situação muda quando alguns membros da equipe descobrem uma caverna profunda. Eles se perguntam se entraram em uma espécie de masmorra dupla, o que faz sentido após derrotarem o chefe, mas a masmorra não se fecha. Todos ficam animados com a possibilidade de mais desafios e recompensas. No entanto, Sonny explica que, nessas circunstâncias, eles devem relatar suas descobertas à Associação de Caçadores e seguir suas instruções. Alguns membros do grupo reclamam e destacam que isso implicaria em desistir da oportunidade de encontrar objetos valiosos em uma área inexplorada. Eles também argumentam que é apenas uma masmorra, não deveria ser tão perigosa. Kim, então, culpa o capitão ao mencionar que a esposa do homem da tainha está grávida do segundo filho, e eles precisam de mais dinheiro do que o que já encontraram até agora. Sonny expressa preocupação com os perigos desconhecidos da área inexplorada, e decidem votar sobre o que fazer. A votação acaba em empate, sendo Jin-woo o último a votar. Enquanto todos esperam, Jin-woo pondera sobre o quão perigosa a masmorra de classificação e é para ele. No entanto, considerando que seu pai está desaparecido e ele é o único na família capaz de ganhar dinheiro, especialmente para financiar a faculdade de sua irmã, ele vota a favor de retornar à cidade. Um indivíduo é instruído a tocar em um cristal preto, enquanto uma pesquisadora realiza algo em seu pequeno computador e chama a próxima pessoa. Acontece que essas pessoas estão sendo testadas para avaliar sua força e classificação. Este local é também o melhor lugar para recrutar caçadores recém-classificados, e um representante informa ao Sr. Troy que eles conseguiram assinar um caçador de classificação S e 2 caçadores de classificação C para se juntarem a eles. O Sr. Choi recebe a notícia com satisfação e expressa seu desejo de recrutar talentos, independentemente de idade ou sexo. Ele espera atrair todos os melhores caçadores, embora esteja certo de que já possuem um dos mais fortes, alguém chamado Chai. Em outra parte da cidade, alguns ladrões roubam uma bolsa e se preparam para atropelar uma garota que está em seu caminho. No entanto, esta garota, destemida, toma a bolsa dos ladrões sem expressar sequer uma emoção, como se fosse apenas um dia comum. Essa garota é Chai, uma famosa caçadora de classificação S, praticamente uma celebridade que lida com toda a atenção de seus fãs de maneira exagerada.
De volta à masmorra, Sanji explica que o portal se fecha 1 hora após a derrota do chefe, e eles já percorreram a caverna por 40 minutos. Jin-Woo se desculpa com Jui por tê-la forçado a vir devido ao seu voto, mas ela está mais preocupada com o fato de ele não valorizar mais sua própria vida. Ela aponta que, se ele tivesse sido esfaqueado um pouco mais alto, não teria sobrevivido. Além disso, ela mal conseguia curar suas mãos e pés. Jui continua repreendendo-o, e Jin-Woo percebe que só sobreviveu graças ao curandeiro de classificação B, Jui. Ele fica muito arrependido, e ela sugere que ele pode se desculpar tratando-a para uma refeição na próxima vez. Jin-Woo fica chocado com sua ousadia, mas a breve discussão é interrompida quando a equipe encontra a sala do chefe. É incomum encontrar salas com portas imensas como esta, então algo parece fora do comum. Kim recusa-se a voltar de mãos vazias e está decidido a entrar, sendo seguido pelos outros. Na cidade, um grupo de caçadores passa por uma espécie de orientação enquanto assiste a um vídeo de alguém explicando que o portal existe há mais de 10 anos e ainda há muitos mistérios não resolvidos na masmorra. Ser caçador é uma profissão perigosa, mesmo para os mais experientes, e durante uma missão de ataque, é crucial não baixar a guarda e manter a cautela na masmorra. No entanto, vemos que esse grupo aparentemente esqueceu completamente essas palavras, pois estão entrando em uma sala misteriosa, perigosa e completamente inexplorada. Eles agem de maneira casual, como se estivessem em uma espécie de viagem de campo, já que é a primeira vez que veem esse tipo de masmorra. As estátuas na sala parecem ter pelo menos um século de idade, algumas segurando instrumentos musicais estranhos. Jin-Woo observa o grande problema, enquanto Jui fica desconfortável com o silêncio estranho dentro. Todos se perguntam onde está o chefe, e Sonny olha para o que parece ser um círculo mágico no chão. Sua atenção é chamada por uma tabuinha com escrita antiga contendo alguns mandamentos relacionados à adoração de algum tipo de deus. Entretanto, o sol parece mais preocupado com algo diferente. Ela tem certeza de ter visto os olhos da estátua gigante se movendo, fixando-se diretamente neles. Jin-Woo considera que talvez esteja ficando louco, mas todos ficam chocados quando a porta se fecha abruptamente. Uma mulher questiona se estão presos, mas um homem que aparenta ser professor de educação física empurra para o lado, consciente de que houve um erro. Ele repreende o grupo por subestimar a masmorra e tenta se retirar, indicando que não está mais interessado nos tesouros. No entanto, sua metade do corpo é cortada instantaneamente por uma das estátuas, horrorizando a todos. Surge a dúvida se a estátua é o desafio contra o qual deveriam lutar. Jin-Woo, entre eles, fica chocado, especialmente ao perceber que o caçador eliminado em um segundo era classificado como de nível anúncio, superior a um caçador como ele mesmo. Ele compreende que não tem chance contra a estátua, e nada faz sentido, pois deveria ser uma masmorra de classificação baixa. Enquanto o pânico se instala, Jin-Woo chega a uma conclusão aterrorizante. Se uma estátua conseguiu se mover, pode ser verdade para as outras. Ele procura a estátua gigante e fica atônito quando ela o encara de volta. Uma reflexão sobre a história de Jin-Woo revela que ele passou por inúmeras vidas e mortes. Em sua primeira missão, foi separado da equipe e atacado. Em outra ocasião, e foi hospitalizado por semanas após ser ferido por uma fera mágica de classificação e, mesmo as masmorras classificadas como as mais baixas representam uma situação de vida ou morte para Jin-Woo. Ao contrário de outros caçadores que geralmente adquirem joias para, em seguida, investir o dinheiro obtido na compra de armas mais poderosas, Jin-Woo enfrenta uma realidade diferente. Ele não possui mais do que uma pequena faca barata e, quando ferido em um confronto, é forçado a lutar com as mãos nuas. Suas roupas desgastadas e cheias de buracos são motivo constante de zombarias por parte dos outros caçadores. Jin-Woo realiza trabalhos perigosos que mal proporcionam ganhos, e sua única maneira de sobreviver é encontrar oportunidades e brechas, fazendo isso de maneira meticulosa ao observar tudo ao seu redor. No presente, Jin-Woo percebe instantaneamente o perigo representado pela estátua gigante, mas seu aviso aos outros não é rápido o suficiente. A estátua libera um feixe poderoso de seus olhos, causando destruição massiva. A equipe fica horrorizada, incapaz de acreditar no que está acontecendo. Jui treme de medo, enquanto se questiona como as coisas chegaram a esse ponto. Agora, eles se encontram presos, sem saída, e ele fica chocado ao perceber que a morte é iminente. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão.
Vamos continuar essa jornada. Parte 2. Permanecendo imóveis como estátuas, eles certamente atacarão novamente caso movam Ji. Ji está temeroso demais para se mover, enquanto Sonny desobedece suas próprias ordens para elogiar Jin-Woo pelo bom trabalho. Se não tivessem percebido o que estava acontecendo, todos teriam perdido a vida. Sonny demonstra uma firmeza impressionante, ao passo que Jin-Woo fica chocado ao notar que agora ele está com um braço a menos. Jin-Woo precisa conter o sangramento para ele, uma vez que o curador Ji se encontra em posição fetal, incapaz de lidar com a pressão. Embora seja uma curandeira habilidosa, sua covardia a limita a participar apenas de ataques fáceis. Shi, que participou de muitos ataques de classificação B, sugere que a estátua pode ser de classificação S, conforme indicado pelo tablet que menciona louvores a Deus e possíveis consequências. Jin-Woo conclui que o Deus mencionado deve ser a estátua, conectando-a aos eventos ocorridos há 10 anos, quando gates surgiram mundialmente, desencadeando fenômenos sobrenaturais. Os Hunters, dotados de poderes especiais, surgiram para derrotar os monstros nas dungeons. O poder de um caçador, uma vez ativado, permanece inalterado. Na escola de Jin-Woo, sua irmã revela a uma garota que seu irmão é um caçador, causando incredulidade pela ideia de Jin-Woo ferir constantemente a garota. Ela comenta que seria uma caçadora melhor na masmorra do que ele. Enquanto Sonny busca elaborar um plano para escapar, um indivíduo impaciente acaba de assinar um contrato para se juntar a uma renomada guilda. Então, ele não pode arriscar perder a vida ali. Este indivíduo está confiante em sua incrível velocidade para escapar desta situação. Sua habilidade de corrida é notável, mas a estátua o desintegra completamente, deixando apenas seus pés para trás. Isso enfatiza claramente que a estátua poderia eliminá-los instantaneamente se desejasse, e isso seria facilmente alcançável. Isso levanta a questão: por que a estátua não age diretamente? Jin-Woo percebe que isso pode estar relacionado ao primeiro mandamento, que é reverenciar Deus. Jin-Woo se levanta com uma ideia enquanto sua determinação reflete em seu rosto. Sonny está preocupado, mas surpreso ao perceber que Jin-Woo não desistiu. Sobrevivendo à provação, Jin-Woo encara a estátua nos olhos, evitando um ataque no último momento. Ele descobre algo e instrui todos a curvarem a cabeça. Jin-Woo interpreta isso como reverenciar Deus e, desde que mantenham a cabeça baixa, a estátua não atacará. No entanto, todos estão perplexos, temendo que simplesmente se curvar não seja suficiente. A tensão aumenta quando a estátua assume uma expressão assustadora e desafia as expectativas ao não atacar. Todos seguem o exemplo, mas Jin-Woo suspeita que há algo mais. Então, surpreendentemente, a estátua se levanta e direciona sua atenção para Jin-Woo, agora considerado o líder da equipe. Aguardando que eles ajam, há um tipo de plano. Infelizmente, Jin-Woo não o conhece. No entanto, ele está certo de que não podem violar os mandamentos estabelecidos pela tabuinha. O segundo mandamento é louvar a Deus. Um homem corajoso de cabelos compridos toma a frente para tentar algo, começando a orar para a entidade. Inicialmente, todos pensam que está funcionando, já que o monstro parece desacelerar. No entanto, Jin-Woo percebe que as palavras do homem não se aplicam a esse Deus, e a estátua pisa instantaneamente nele, desencadeando o caos absoluto. No meio do tumulto, uma garota secundária é esmagada, e todos decidem se dispersar. Parks, preocupado em deixar sua família sem pai, faz uma escolha infeliz ao permanecer parado, sendo cortado por outra estátua. Enquanto Jin-Woo foge com Ji-Hye, ele tenta desesperadamente entender o significado por trás de louvar a Deus, pois esse monstro é praticamente o diabo. No entanto, ele não consegue pensar em nada para elogiar. O que ele sabe é que não pode deixar Ji sozinho enquanto todos ao redor perdem a vida. Jin-Woo procura freneticamente por pistas, examinando tudo o que as estátuas estão segurando. Ele tem uma ideia e instrui todos a irem até as estátuas que seguram instrumentos. Fica claro que essas estátuas não atacam, e em vez disso, tocam seus instrumentos. O local onde Jin-Woo chega não desempenha o papel de música. Então, torna-se evidente que a abordagem não funciona com duas pessoas. Após Jin-Woo deixar Ji, a estátua começa a tocar música. Jin-Woo corre para encontrar sua própria estátua, mas quase é esmagado por uma estátua gigante. Um grito alerta que Jin-Woo pousou na frente da estátua errada, que bate seu escudo em cima dele, fazendo Ji gritar.
Jin-woo ainda está vivo, mas em péssimas condições. Ele está determinado a não desistir, porém o gigante se prepara para encerrar sua vida de uma vez por todas. Jin-woo se recusa a sucumbir quando o gigante se prepara para atacar, mas outra estátua começa a cantar, indicando que Jin-woo chegou à estátua certa a tempo. Ele percebe que isso é o que significa louvar a Deus, e a estátua gigante se retrai. Jin diz a Ji que está bem, mas ela fica chocada ao ver que seu pé foi atingido. Ele tenta assegurar que ficará bem, mas ela se recusa a ouvir, determinada a curá-lo. No entanto, seu corpo começa a falhar, surpreendendo a todos com a terrível condição. O raid chega ao fim, e um homem relata a Sonny que perder o braço foi um karma por liderá-los por esse caminho. Enquanto alguns acham isso demasiado severo, Sonny assume total responsabilidade. Jin-woo demonstra ser mais inteligente do que as pessoas pensam, pois compreende que não há tempo para brigas, já que ainda resta um mandamento. O gigante ergue um altar no centro da sala, e Jin-woo reconhece os altares de Legends, onde são usados para oferecer tesouros e sacrifícios aos deuses. O terceiro mandamento é provar a fé em Deus, e Kim sugere que o sacrifício deve ser de uma vida. Ele não consegue pensar em um candidato melhor do que o líder deles, considerando que todos testemunharam a morte de suas equipes. Sonny decide ir para o altar. No entanto, Jin-woo destaca que não é exclusivamente sua culpa, pois todos votaram para ir até lá. A tensão aumenta quando aproxima do altar e pergunta a Jin-woo se há mais alguma coisa a ser feita. Jin-woo, não apenas o mais inteligente do grupo, mas também o mais corajoso, solicita a ajuda dos outros para chegar ao altar e examiná-lo. Ele não antecipa nada de ruim acontecendo, então eles o conduzem até lá, onde descobrem que mais chamas surgem. Shi continua pressionando Jin-woo em busca de respostas, mas ele ainda não concebeu nada. Sonny explica que o portal ficará aberto por uma semana, permitindo que as estátuas possivelmente se movam novamente antes de qualquer resgate chegar. Jin-woo lembra que leva 7 dias para que um portal se abra completamente, denominado como a quebra da masmorra. Nesse momento, as criaturas são capazes de atravessar para o outro lado. O objetivo principal dos ataques é derrotar o chefe da masmorra e fechar o portal antes que esse tempo se esgote. Isso significa que se não conseguirem derrotar o chefe agora, o gigante aterrorizante poderá entrar em seu mundo. De volta ao mundo deles, Dina visita a mãe de Jin-woo e conversa com ela, mas a mãe está em condições precárias na masmorra. Jin-woo comunica aos membros do grupo, que hesitam diante do altar, que eles precisam acender uma chama para cada pessoa. Ao acender as chamas, mais aparecem e a porta se abre. No entanto, surge o medo de que seja uma armadilha, especialmente quando outra estátua começa a se mover em direção a eles. O pânico se instala, mas Jin-woo mantém a calma ao analisar a situação de maneira brilhante, instruindo todos a manterem os olhos abertos, pois as estátuas não se moverão se estiverem sendo observadas. Todos seguem as ordens de Jin-woo, e surpreendentemente funciona. Todos se esforçam para manter os olhos nas aterrorizantes estátuas. Contudo, uma mulher sucumbe ao medo e tenta fugir. Assim que ela atravessa o círculo, sua chama se apaga, embora consiga escapar pela porta. Sonny não compreende totalmente o que aconteceu com a porta, que parece ter se fechado um pouco, mas a mulher parece entender. Sonny acreditava que era necessário permanecer no círculo, e busca respostas de Jin-woo. Jin-woo também está perplexo, mas ao analisar as chamas, percebe que as azuis estão diminuindo ao longo do tempo, as laranjas se apagam quando alguém escapa e a primeira ordem era reverter. A segunda era elogiar, e a terceira era provar a fé. Jin-woo suspeita que a porta seja uma armadilha, causando perigo e medo, e agora oferecendo uma falsa sensação de esperança. Ele questiona se estão sendo testados em sua fé neste Deus. Jin-woo cai no chão enquanto outro indivíduo decide fazer uma corrida, e a mesma coisa acontece, sua chama se apaga. A porta se fecha ligeiramente, e parece que Kim conseguiu escapar. No entanto, ele pondera sobre a ideia de partir, mas Jin-woo adverte a todos para não se moverem. Ele destaca que, se alguém sair, não terão olhos suficientes para manter as estátuas sob controle. Jin-woo lembra a todos que, enquanto mantiverem os olhos nas estátuas e permanecerem imóveis, estarão seguros. Jin-woo exibe suas habilidades dedutivas ao perceber que as chamas azuis funcionam como um cronômetro e, quando se apagam, eles terão a oportunidade de partir.
Kim destaca que há também a possibilidade de ficarem presos quando o tempo se esgotar. Ele admite que não esperava que Jin-woo, considerado o membro mais fraco, se saísse tão bem. Kim reconhece que a única razão pela qual ainda estão vivos é graças a Jin-woo. No entanto, ele tem uma família esperando por ele e não deseja arriscar a própria vida. Kim pede desculpas e sai pela porta, sem olhos suficientes para vigiar as estátuas. As estátuas começam a se mover novamente. Apesar disso, Jin-woo recusa-se a perder a vida ali e lembra a si mesmo que já superou situações difíceis antes. A situação parece piorar, e Sang-chi surpreendentemente aconselha Jin-woo e Ji a irem embora. Ele prevê que a porta permanecerá aberta enquanto pelo menos uma pessoa permanecer junto ao altar. Insiste que eles devem ser os que partem, e Ji pede a Ji que cuide de Jin-woo. Suas pernas fraquejam, e as coisas para Ji não poderiam piorar. Sang-chi percebe que Ji deve ter se esforçado demais durante a cura. A situação de Jin-woo mudou drasticamente, então Ji instrui-os a deixá-lo para trás. Ji precisa de alguém para carregá-la para fora, e Sonny é o único com 2 pernas funcionando. Ji argumenta que deveria ser ela ser deixada para trás, mas Jin lembra que prometeu levá-la para um almoço. Ele dá a ela sua joia para comprar uma refeição e promete trazer a mudança quando sair da masmorra. Jui reluta em deixá-lo para trás, mas Long pede desculpas, apaga as luzes e deixa Jin-woo para trás para levar Ji a um lugar seguro. Jin-woo, resignado, consola-se sabendo que será o único a enfrentar a morte. Seu único arrependimento é não ter obtido um seguro de vida melhor. Ele agarra uma espada, determinado a pelo menos levar uma das estátuas consigo, instruindo-os a trazê-lo até elas. As estátuas começam a atacá-lo ferozmente, e Jin-woo é arremessado de um lado para o outro enquanto luta para sobreviver. Reflete sobre como sempre foi o mais fraco, ridicularizado repetidamente, mas sempre tentou ao máximo. As estátuas são impiedosas, cortando um de seus braços, e Jin-woo grita de agonia. Furioso, lamenta que tudo tenha que terminar assim, apesar de seus esforços para ser mais forte. As estátuas continuam a infligir dor e a espancá-lo impiedosamente. Jin-woo continua a ponderar sobre como, mesmo não alcançando a força desejada, dedicou-se completamente para chegar até ali. As emoções fervem em Jin-woo, instigando-o a gritar de raiva mais uma vez, mas ele não consegue nem isso enquanto uma lâmina se crava em seu peito. Jin-woo está à beira da morte, dominado pela raiva, ao relembrar das primeiras pessoas que fugiram do altar, alegando que não aguentavam mais. No entanto, Jin-woo aponta que todos compartilhavam esse sentimento, e o que faziam era justificar seu próprio egoísmo. Ele questiona a suposta gratidão superficial que essas pessoas afirmavam sentir, notando que, ironicamente, são as mais egoístas que se beneficiam mais da raiva. Ao refletir sobre sua própria família e o desejo de voltar para casa vivo, Jin-woo grita de dor enquanto as estátuas o atormentam ainda mais. Surge a dúvida se é realmente positivo ser o único destinado à morte, e Jin-woo, com seu corpo esfacelado no altar, se pergunta como pôde pensar dessa forma, autodenominando-se um hipócrita. Jin-woo tenta respirar, ponderando sobre seu desejo de não morrer no iminente ataque final. Enquanto a situação se desenrola sobre ele, Jin-woo anseia por mais uma chance antes que a última chama azul se apague. No entanto, uma notificação misteriosa surge, revelando a conclusão de uma missão secreta chamada Coragem da Semana. As qualificações para ser jogador foram adquiridas, e ele é solicitado a aceitar. A notificação alerta que o coração do jogador parará por uma fração de segundo se não for aceita, e o botão dizendo sim está à espera. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!